E aí pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu aqui, Silvano Silva, trazendo para vocês o quadro Dia a Dia da Política. E hoje, dia 16 de maio de 2019, eu tenho muitas informações para vocês e hoje eu quero repercutir informações do Brasil. Muita gente comenta por aí o que seria o tsunami anunciado pelo presidente capitão Jair Bolsonaro na semana passada. Ele disse, talvez semana que vem nós teremos um tsunami por aí. E o tsunami veio, só que todo mundo disse que seria uma coisa e foi outra. E eu quero repercutir com vocês também uma coisa que está dando muito barulho por aí, que foi o pronunciamento do presidente chamando os manifestantes de idiotas, úteis e massa de manobra. Aí muita gente diz assim, ó, o presidente tem razão, outros dizem que o presidente não tem razão. Eu quero comentar com vocês o que eu acho sobre isso agora. Fique comigo. Ok, pessoal, estamos aqui junto com vocês e eu quero repercutir primeiramente com vocês esse pronunciamento do presidente sobre o tsunami, né? Todos nós sabemos o que é um tsunami. O tsunami, aonde aconteceu, veio e devastou tudo. O tsunami vem com força, sai carregando tudo que tem pela frente. É um evento, um acidente que acontece no mar, através do encontro de algumas placas tectônicas que gera uma movimentação sísmica no mar e levanta onda gigantesca e sai arrastando tudo que encontra pelo caminho. Então o presidente anunciou que essa semana teria um tsunami. E nós estamos vendo essa semana várias coisas acontecendo. Essa manifestação em todo o Brasil sobre a questão da educação. Seria esse o tsunami anunciado pelo presidente? Não acredito. Sinceramente, não acredito que isso tenha o poder de ser um tsunami. Apesar de ser uma manifestação que está acontecendo nas ruas em todo o Brasil, não vejo nessa manifestação o poder de tsunami, porque essa manifestação ela está muito bem caracterizada, que é uma manifestação partidária, que é uma manifestação liderada pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, e que é uma manifestação totalmente manipulada. Então não é uma coisa feita pelo povo. Você vê o próprio pessoal das manifestações estão vestido de vermelho, estão com cartazes em prol do PT, pedindo a libertação do ex-presidente. Então você vê a caracterização que não é uma manifestação pela educação. Então essa manifestação perde toda o seu poder de foco ou de reivindicação em prol da educação, visto que é a oposição querendo apenas desestabilizar o governo. E por tudo que nós temos visto, essa caracterização, isso não vai conseguir. Fora as demais coisas chamando o presidente de fascista, machista, homofóbico, isso aí aconteceu também em todo o Brasil durante o período da corrida eleitoral e o presidente capitão Jair Bolsonaro venceu com tudo isso daí. Então essa manifestação não tem poder de ser um tsunami, ok, pessoal? Aí muitas pessoas comentaram sobre a questão da medida que o presidente assinou sobre a mudança dos ministérios, né, que a redução dos ministérios, que o prazo para essa mudança está perto de vencer agora e está começando a acontecer uma série de movimentações dentro da Câmara sobre se vai manter o que o presidente disse ou não. E tem gente que acha que isso aí teria algum poder de derrubar o presidente. Sinceramente, não vejo nenhum poder de derrubar o presidente sobre a questão da reforma ministerial, a redução, né, na verdade, o presidente Bolsonaro, tem vários vídeos meus no canal, no período eleitoral disse que seriam 15 ministérios, seria igual aos Estados Unidos, seriam 15 ministérios. Aí o presidente foi aumentando, hoje, se não me engano, são 22 ministérios. Então saiu fora daquele foco de 22. No período do Temer, se eu não me engano, o Temer estava com 29 ministérios. Então seria uma base de 7 ministérios a mais. Muita gente comenta que o objetivo de manter o sistema igual ao do Temer seria o presidente liberar ministérios para o Maia, para o Alcolumbre e para outros. Porém, sinceramente, não acredito nisso, que isso vai ser mudado. Acredito que o presidente consiga contornar essa situação e se não, consegue fazer alguma outra medida, porque essa questão de ministério já foi muito bem definida. Tá? E não vejo 7 ministérios a mais ter um impacto tão grande. Eu queria, como eu disse várias vezes em vídeos que eu fiz aqui, que fosse 15 ministérios, 15, que fosse enxuto.
Mas o presidente foi aumentando e ficou em 22. Então não vejo que não aconteceu a reforma ministerial que nós queríamos, né? Que fosse o mais enxuta possível. Acabou ficando ainda grande. Então, aumentar de 22 para 20, isso não derruba o presidente. Isso não derruba. E o impacto também de 7 ministérios a mais nas contas também não derruba o presidente. Também não dá essa coisa toda. Porque se você pegar, fazer as contas aqui, desses 7 ministérios, isso independe. Não significa que porque tem 7 ministérios a mais em si, que vai aumentar os gastos. Isso depende muito do pessoal que vai ser contratado. Às vezes um ministério pequeno, mas com muito gasto, e o pessoal não sabendo usar o dinheiro, pode ter um impacto até maior se tivesse mais ministério. Então isso não tem muita coisa a ver. Porém, o meu objetivo, o meu pensamento, era que fosse mantido o que foi prometido durante campanha eleitoral. 15 ministérios, 15 pastas ministerial. Acabou indo para 22. Eu não concordei com isso, mas tá aí, ok? Para mim, já disse para vocês, esse Ministério de Turismo deveria acabar, deveria ser uma secretaria. Meio Ambiente, que foi anunciado que acabaria, não acabou, continuou. Para mim deveria ser uma pasta dentro da agricultura, uma secretaria. Então acabou sendo inchado aí, continua inchado a questão ministerial. Então não vejo que nisso um tsunami e não vejo nisso o poder de derrubar o presidente. Não vejo. Então vamos aí, pessoal, o que acontece? O que seria o tsunami? O verdadeiro tsunami anunciado pelo presidente capitão Jair Bolsonaro. No meu entender, pelo que o presidente disse ontem e pelo que o presidente disse hoje, o tsunami no pensamento do presidente foi essa investigação em cima do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente capitão Jair Bolsonaro, que eles tentam, segundo o presidente, achar alguma forma de derrubar o presidente. E o presidente capitão Jair Bolsonaro fez um pronunciamento hoje, dizendo o seguinte, eu vou passar para vocês aqui alguns pronunciamentos que ele fez de Dallas, tá? E no meu entender, o presidente deveria ter cuidado agora de não fazer tanto pronunciamento, de deixar essas investigações correr, porque a investigação tem que correr. Eu não estou dizendo que o presidente está tentando impedir, mas ele deve deixar as investigações e não se pronunciar tanto sobre essa questão, no meu entender. Mas vamos lá, ele está dizendo o seguinte, agora estão fazendo esculacho em cima do meu filho, querem me atingir, venham para cima de mim. Querem quebrar meu sigilo? Eu sei que tem que ter um fato, mas abra o meu sigilo. Não vão me pegar, afirmou o presidente durante sua agenda em Dallas, no Texas. Ele disse, não vão me pegar. Então o presidente demonstra aqui que o objetivo em toda essa investigação em cima do presidente capitão Jair Bolsonaro é atingir o presidente do Brasil. Fato, fato. Há um objetivo de desestabilizar a família Bolsonaro. Há um objetivo de desestabilizar o governo. Por isso há uma necessidade de, nesse momento, o presidente se afastar um pouco do seu filho e deixar ele se defender diante da justiça. Porque o barulho da imprensa vai fazer barulho, tal, mas o que vai determinar alguma coisa é a decisões judicial. Então o que acontece? O Flávio Bolsonaro tem que ir para a justiça. O Flávio Bolsonaro acabou tendo uma atitude errada, no meu entender, quando tentou evitar que acontecesse essas investigações. Foi para o Supremo, aí disse que iria até para o plenário, pediria para ser impedidas as investigações. E acabou que ele não conseguiu que fosse impedida, mesmo entrando com pedido. Então o que acontece? A investigação tem que correr e tem que bater, olhar no olho diante da mídia e dizer quem não deve, não teme. Vamos que vamos. Agora, com toda certeza, as notícias que aparecem em revistas, contando uma série de coisas, ele vai ter que dar a sua nota, dar o seu pensamento. Porém, o presidente precisa se afastar um pouco do seu filho e deixar que o senador Flávio Bolsonaro se defenda nesse momento. Mas o presidente disse, estão querendo me pegar. Então, no meu entender, quando ele comenta sobre o tsunami, ele comenta sobre família. Dá uma olhada no vídeo. Ele comenta sobre o tsunami e sobre coisas que podem acontecer no meio da família. Então, o tsunami seria toda essa situação do Flávio Bolsonaro que já estava marcado para acontecer agora. Agora, pessoal, eu quero comentar com vocês um outro assunto, aproveitar esse vídeo aqui no outro assunto, sobre a tag que está correndo no Twitter, que todo mundo está dizendo, estão correndo uma tag, Bolsonaro tem razão. Bolsonaro tem razão, porque o presidente, quando ficou sabendo da manifestação que aconteceria em todo o Brasil, o presidente chamou os manifestantes, que foram às ruas, de idiotas úteis e de massa de manobra. Então quero deixar o meu pensamento sobre essa questão para vocês agora. Primeiro, meu pensamento direto. Eu posso até perder inscrito aqui. Você pode até ficar contra mim, porque no ambiente que nós estamos, qualquer pessoa que diz qualquer pensamento contrário à sua visão, as pessoas ficam contra. Então vamos lá o meu pensamento, tá? O presidente tem razão.
é a tag do Twitter. Bolsonaro tem razão. Sim, Bolsonaro tem razão. Esse pessoal que foi pra rua são massa de manobra. Esse pessoal que foi pra rua são idiotas úteis. São pessoas que estão sendo usadas pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, e está caracterizada as cores vermelhas na bandeira. São pessoas, são estudantes que estão sendo levados pelos seus professores. E isso aí prova a doutrinação marxista no Brasil. Os professores pegando os estudantes e levando para a rua para manifestar contra o presidente. Houve manifestações em todo o Brasil. Por quê? Porque em todo o Brasil existem professores que estão alienados com a ideologia marxista. Então pronto, pegam essas crianças, pega esse pessoal, faz a cabeça e são massa de manobra. O governo não está cortando da educação. O governo está contingenciando, ou seja, o objetivo do governo é investir em educação fundamental e investir mais no ensino técnico. Então o governo não está cortando, o governo está trabalhando, mas os recursos estão sendo mantidos. A questão o presidente tem razão? Tem razão. Agora vamos lá na minha opinião, vou ser bem sincero com vocês. O presidente ele tem razão, mas ele não deveria ter dito o que disse. Eu posso dizer isso. Eu posso vir aqui e dizer que esse pessoal que está na rua são massa de manobra, são idiotas úteis. Eu posso, mas o presidente não deve dizer uma coisa dessa, porque ele é presidente de todo o Brasil. Qual deve ser a postura do presidente diante de uma situação dessa? Presidente, estão manifestando na rua contra a educação. Muito bem. Muito bem, é democrático que manifestem. Eu estarei esperando no governo, vou abrir o governo para receber os representantes dessa manifestação e vamos conversar para que eles entendam qual é o projeto do governo. A forma como o presidente agiu, ele acaba incendiando mais ainda o Brasil. Em vez de resolver, que tem que ser a questão presidencial, ele acaba incendiando. O que às vezes parece é que o presidente, capitão Jair Bolsonaro, ele ainda não saiu do deputado Jair Bolsonaro. Ele agora tem que entender que ele é o presidente de todos. Ele é o presidente da direita, ele é o presidente da esquerda, ele é presidente de todo o Brasil. Então, quando chega uma informação para o Brasil, quando chega uma informação que está tendo uma manifestação, o presidente não pode chamar, diante da mídia, esse pessoal de massa de manobra, de idiotas úteis. Tem que deixar isso para nós. Eu posso dizer. Os deputados podem dizer, mas o presidente tem que ter uma outra tonalidade. Então, o presidente tem razão? Tem. Ele tem razão, mas não deveria ter dito. É tipo aquela frase bíblica que diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém. O presidente está certo, mas ele não deveria ter dito na posição presidencial. Então o que acontece? Nós temos um Brasil que é dividido, tá? Um Brasil que é dividido. Um Brasil que vive uma guerra. Cada vez mais o povo tenta desmoralizar o presidente. Desmoralizar o Brasil e aumentar cada vez mais essa ruptura para que a esquerda ganhe cada vez mais mercado. Eles entram com essa base de questão de briga por educação. Aí no meio da manifestação o presidente do Brasil chama de idiotas, úteis e massa de manobra. Isso não pega bem. Isso não pega bem. Então, no meu entender, a postura do presidente deveria ter sido outra. E eu vou ser sincero com vocês. Se tem uma coisa que mais me irrita na direita hoje no Brasil é que tudo que o presidente faz, ou tudo que o presidente diz, todo mundo bate palma. Não pode bater palma para tudo. Tem coisas que o presidente faz que não deveria fazer. Ok? Não deveria fazer. E se tem uma coisa que eu acho revoltante, é a proximidade que eu vejo do presidente e do Dias Toffoli, do Maia, que são pessoas que estão o tempo inteiro trabalhando contra a presidência, trabalhando contra o governo. Mas o presidente está sempre próximo deles. Então vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos dias. Você viu que a delação da Gol que saiu contra o Maia parece que não fez nem cócegas, porque o Maia está muito bem protegido, né? O Maia está se sentindo o dono da montanha, o rei da cocada preta. O Maia está se sentindo inatingível. Mas, repito para você, o presidente Bolsonaro tem razão? Tem. Mas não deveria ter dito isso. O presidente precisa manter uma coisa chamada áurea presidencial. Ele é o presidente de todos. Ele é o presidente de todos. E toda vez que acontecer uma manifestação, ou uma coisa ainda que seja contra o seu governo, o presidente tem que chamar os manifestantes para conversar. Com toda certeza. Aí que o presidente quebra a legitimidade dessa manifestação. Pois quem estava de frente da manifestação era o PT.
era o PSOL. Então cadê os estudantes? Quem é que está de frente? Qual é a reivindicação dessa manifestação? Então, eu digo para vocês o seguinte, o presidente capitão Jair Bolsonaro precisa ser presidente do Brasil e esquecer um pouco do deputado Jair Bolsonaro, que luta contra todos. Ele já ganhou, ele já venceu, ele já é o presidente do Brasil. Então agora ele governa para todo mundo. Então, no meu entender, o presidente tem razão, mas não deveria ter dito o que disse. Isso deve ficar para nós, para os YouTubers, para os deputados, para a direita, para as pessoas que o defendem. O presidente precisa ter um cuidado maior quando se pronunciar diante dessas coisas, porque o governo está começando agora, nós estamos no 5º mês do governo Bolsonaro. Imagina quantas manifestações ainda vão acontecer. Aí toda manifestação que acontecer, em vez do presidente tentar jogar água para acalmar a manifestação, ou resolver, vai tacar o quê? Vai tacar combustível na manifestação? Vai tacar gasolina? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Sobre essa questão também do Flávio Bolsonaro, no meu entender, o presidente deve se afastar um pouco do filho e permitir e deixar o filho se defender. Agora é o momento do Flávio Bolsonaro se defender. Ele precisa fazer os pronunciamentos, se defender e dizer, principalmente, vou me defender diante da justiça. A justiça agora não está abrindo. Agora, com certeza, é horrível o que está acontecendo no Brasil. Esse vazamento de investigações que tem uma taxa de que são investigações sigilosas, estão vazando. Isso demonstra que tem pessoas até mesmo dentro do governo, dentro da justiça, que não são confiáveis, né? Pessoal, eu deixo aí a minha opinião para vocês. Para mim, o tsunami anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro é a situação do seu filho, Flávio Bolsonaro, que, segundo disse hoje o presidente, o objetivo é atingir o presidente do Brasil. E o presidente, capitão Jair Bolsonaro, disse, não vão me pegar. Sobre a questão do presidente ter chamado os manifestantes de idiotas úteis ou massa de manobra, repito, o presidente tem razão, mas não deveria ter feito esse pronunciamento. Isso deve ficar para nós, youtubers, deputados, apoiadores do Bolsonaro e para a direita. O presidente precisa ser presidente de todos e tentar conciliar e curar o Brasil diante de todas as divisões que acontecem no nosso país. Esse é o meu pensamento. Você concordando ou não, esse é o meu pensamento para todos vocês, ok? Muito obrigado, carinho da sua audiência. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar sua curtida. Eu quero ver o seu comentário. Pode me atacar, pode me xingar, meu amigo. Aqui é casca grossa. Eu fiz esse YouTube, já estou tomando pancada há muito tempo. Já fiz vários vídeos que eu postava o vídeo e perdia um monte de apoiadores. Eu lembro uma vez que eu critiquei o Dória. Eu critiquei o Dória e perdi 3.000 inscritos na hora. E eu não posso ter medo de perder inscrito. Eu tenho um compromisso com a minha consciência de dizer o que eu penso. E tá aí o meu pensamento para todos vocês, ok? Então, muito obrigado, carinho da audiência de vocês, que vocês tenham um ótimo dia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o nosso Brasil.